pessoal, então estamos iniciando, né? Falamos aí então um pouco do ciclo de vida dos produtos e das organizações, né? Como a gente está vendo aí na tela. Podemos depois aprofundar outras questões, mas a ideia então é a seguinte, pessoal. Olhando o livro aqui, né? Eu sempre faço algumas ressalvas aí para vocês olharem bastante os exemplos. Alguns são mais antigos, como eu falei, o livro, essa versão aqui de 2009, né? Mas a versão que eu falei de 2020 tem outros exemplos, né, ou adaptação, ou atualização desses exemplos aqui, mas são as partes cinzas, né, do livro ali, que ele sempre traz algum exemplo de empresa, tá? Então, isso aí é a parte mais enriquecedora. Óbvio que tu tem que ler o conteúdo ali para entender o exemplo, né? Ele também trabalha muito por diagramas, são modelos mentais, né, para a gente mais ou menos começar a visualizar o que ele está contando aqui, tá? Eu gosto desse tipo de estratégia e didática, né, de trabalhar com esquemas, diagramas. Então, esses modelos mentais vão nos ajudando, e até diria assim para vocês, às vezes a gente está lendo e pula, não sei que eu não vou, tá meio complicado, não. Mas é incrível, como ele é um modelo mental, se tu seguir a ordem ali do fluxograma, enfim, às vezes tu consegue entender melhor até do que o texto. Por quê? Porque ele força um outro tipo de linguagem, né? A gente tem que introduzir na nossa forma de interpretar a linguagem da figura que ele está colocando aqui. A gente tenta entender o que o autor quis representar aqui. É um outro esforço, a gente usa um outro lado do cérebro para isso aqui, que não o da leitura simples. Porque tem que combinar aspectos gráficos e lógicos, né? Então, os modelos mentais ajudam nesse aprendizado. Então, eu sugiro sempre que vocês façam esse esforço, e, junto com os exemplos ali, a gente vai montando o nosso modelo mental, o nosso entendimento, né? Tá, o primeiro capítulo ali, basicamente, ele é todo conceitual, ele define estratégia de operações e as áreas de decisão, né? Essa matriz da estratégia de operações também, né, que ele coloca exemplificado aqui. Aqui eu estou passando rápido, assim, só para a gente sintetizar, porque vocês já leram, né? Essa matriz da estratégia de operações, porque é uma matriz que, né, nas linhas estão os objetivos e nas colunas estão as áreas de decisão. Então, ele até exemplificou aqui, ó, 7-Eleven do Japão. Tá? Então, aqui eles colocam, né, essa ferramenta é bastante usada pelo autor, a aplicação, então, da ferramenta onde eu cruzo as áreas de decisão com os objetivos de desempenho. E aí ele coloca, inclusive, né, quais são os críticos, os muito críticos e tudo mais. Eu não preciso preencher todos os quadrantes. Pode ser que eu tenha a ausência de algum objetivo, né, e alguma área de decisão eu não queira acionar nesse momento. Isso é uma decisão interna de cada empresa, de acordo, como eu falei, com os seus mercados. Mas é interessante dar uma passada por tudo, porque vira uma espécie assim de checklist completo. Eu vou pensar em todos os possíveis objetivos, ao mesmo tempo que eu vou pensar em todas as áreas de decisão. E aí eu faço o cruzamento, né? O cruzamento entre uma área de decisão e um objetivo gera uma possível estratégia. Então, é uma ferramenta que induz nós ao raciocínio estratégico. Tá? Essa é a importância, então, desse diagrama aqui, tá? Nós vamos aplicar isso em algumas aulas, dependendo aí de cases e situações que eu vou trazer para vocês. Tá? Então, essa matriz da estratégia me parece uma boa contribuição do autor, pode ser usada e ela é bem aplicável mesmo à questão da estratégia de operações. Claro que vocês têm aí outras ferramentas, análise SWOT, análise de risco e outras ferramentas matriciais que podem ser agregadas, mas, por excelência, essa aqui, dentro da filosofia que o autor nos propõe, seria a mais aplicável, né? Não descarto as outras, mas essa vai direto ao ponto. No final, você sempre tem um resuminho, né? Então, qualquer coisa também, dê uma olhada ali, ajuda. Pessoal, eu queria destacar isso aqui, ó, tá? Não vou aprofundar tanto agora, porque esse assunto surgirá ao natural aí nos mais variados momentos que nós vamos nos encontrar. Mas não deixem de ler esse apêndice. Tá? Ele é só um apêndice, mas que ele leva para um dos assuntos que tem também obras ricas, que é a VBR, a Visão Baseada em Recursos.
Quem trabalhar a estratégia de operações provavelmente vai ter que fazer uma imersãozinha neste conteúdo. Aqui só dá uma visão inicial, tá? É só para instigar vocês ao estudo de uma das abordagens, né? O principal autor aqui se chama Barney, né? Não é dos Flintstones lá, mas ele é o cara que... tem outros autores também muito bons, mas temos livros na biblioteca, enfim, tem literatura, né? Mas quem trabalhar com a parte de operações vai ter que dar uma inserida desse conteúdo, ver o que pode se aplicar, né? Porque aqui o que se trabalha essencialmente, né, na questão da visão baseada de recursos, né, é que os recursos, eles são, ao mesmo tempo, alavancadores e limitadores das estratégias. Toda empresa tem os seus recursos. Por exemplo, eu lá na minha empresa, eu tenho no meu prédio, as minhas salas, tenho um estacionamento, enfim, eu consigo fazer algumas coisas com isso aí. Eu tenho minha equipe e é isso aí, tá? Muito mais do que hoje eu tenho, eu não consigo fazer. Tá? E isso também me dá ideia para aproveitar recursos já existentes, porque eu estou mais próximo de concretizar a estratégia quando eu aproveito um recurso existente, tiro um proveito dele. Aí eu falei para vocês da Penrose na aula passada, né, autora da teoria do crescimento da firma, iniciou os primeiros estudos desse mundo aqui, né? O fio condutor da teoria dela está nesse nível aqui, tá nessa vertente. Então, principalmente essa questão, né, de trabalhar recursos onde eu consigo identificar que eles são escassos, difícil de serem movidos, né, retirados da empresa, e não imitáveis e não substituíveis. Tá? Então, enfim, tem toda essa lógica ali que o texto instiga a gente ao apreço a esse tipo de visão. Tá? Eu vou simplificar um pouquinho hoje, eu vou falar mais das limitações e nem tanto das virtudes, tá? Tanto que eu trouxe um conteúdo ali que vai ser um dos principais elementos da nossa aula de hoje. Mas, na medida do possível, né, tem artigos, tem temas dos mais variados, dissertações que foram construídas e teses só em cima da VBR, né? É um tema presente no mundo da gestão, tá? Não tem como escapar dele quem vai trabalhar operações, né? Ele é bastante crítico na questão de operações, tá? Então, depois qualquer coisa a gente pode, como eu falei, voltar a discutir isso, tá? Aqui estão esses modelos que eu estou falando para vocês, né? O mercado aqui nos diz quais são os objetivos que valem a pena para o nosso público, tá? Que a gente deve insistir, muda de empresa para empresa, de segmento para segmento, né? Os nossos recursos aí, de posse disso que eu já falei há pouco, né? Ele vai nos dar limites, mas também oportunidades. É o que eu tenho em casa, ou o que eu consigo acessar, né? Novos recursos, novos investimentos. Existe sim uma estratégia corporativa que a gente não pode perder de vista, né? Que é o que vem de cima, principalmente em grandes corporações, mas mesmo em pequenas, né? Tá? E existe a experiência operacional que eu devo respeitar também, né? Consultar a minha base para ver o que eles têm a dizer. Daqui nasce a estratégia de operações. Tá? Então, esse diagrama é bem revelador de tudo que nós estamos falando. Tá? Aqui outros modelos mentais, né? Os vários níveis que diferenciam a análise mais estratégica da análise mais operacional. Tenho isso em mente, né, pessoal, para não confundir decisão operacional, depois vai ter até nos exercícios, com decisão de nível estratégico. Tá? Tem isso em mente. Eu só estou passando rápido, não é como já fiz. Se vocês tiverem alguma observação, conteúdo, contribuição, podem fazer, tá? Só eu estou destacando o que eu acho importante aqui, né? Aí, como eu falei, aquelas partes em cinza ali que sempre tem um case para a gente estudar, vale a pena, porque contextualiza. Às vezes qualquer plano é melhor que nenhum, eu concordo com isso, tá? Tem diferença entre operacional, aí novamente cases. Então aqui de novo as perspectivas, de cima para baixo e de baixo para cima, numa empresa de metrologia. Às vezes ele constrói os modelinhos dele, então por isso que eu falei que vale a pena o exercício, em cima de uma empresa que o cara é consultor, ele atendeu, enfim, ele vivenciou isso aí, tá? Então, às vezes, como a gente não manja muito daquele tipo de operação, né, provavelmente poucos de nós manjam de uma empresa de metrologia, então, às vezes, não vamos sintonizar tão rápido. Mas, mesmo assim, vale o esforço mental para essa compreensão, aquilo que eu falei para vocês. Aqui também, ó, requisitos de mercado e custo de operação de uma empresa de iluminação, né, ó, que é interessante, porque daí ele coloca mais em detalhes, ó,
os vários requisitos dos clientes, né? Ou os potenciais públicos, né? Teatro, exposições, ou quem é que precisa de iluminação? Eu quero vender iluminação. Quem são os públicos que compram iluminação diferenciada? Então, eles fazem aqui todo um posicionamento, né? E aí ele vai colocando aqui objetivos de desempenho, decisões, e aí depois ele vai desdobrando isso em recursos, competências, processos. Bem interessante esse exemplo aqui, tá, pessoal? Se vocês ainda não tiveram condições de se aprofundar, vale a pena, de novo, absorver o que está escrito aqui, porque ajuda no entendimento, como eu falei, a montagem do raciocínio estratégico em operações. Ela está bem sintetizada nisso aqui. Tá? E sempre a gente vai estar falando de requisitos de mercado e recursos de operações. Mesmo que a cultura da minha empresa predominantemente seja de cima para baixo, e é o que a gente mais encontra aí, mas a direção das empresas, as direções das empresas, eles normalmente, pelo menos intuitivamente, puxa, eu tenho que ouvir o mercado. Tá? Pelo menos as empresas que eu trabalho, ninguém assim é tão teimoso a pôr, não, eu vou fazer do jeito que eu quero e azar o mercado. Não, eles ouvem o mercado. Tá? Então, os requisitos de mercado sempre estão presentes e a partir disso aí, de uma análise de concorrentes, as empresas que eu atendo, né, elas, claro, a gente tenta carregar nessas empresas metodologias que estão aqui descritas no nosso livro. A ideia é que ao final das leituras vocês consigam ser consultores de estratégia de operações, tá? Ferramentas vão aparecer várias aqui para a gente estar usando e estruturar o nosso raciocínio e conseguir apresentar a estratégia, ou sugerir, pelo menos, para a alta direção, para as pessoas que tomam decisões nas empresas. Mas eu já cheguei em muita organização em que os caras faziam mais ou menos o que estava aqui, mas de uma forma totalmente intuitiva. Tá? Isso aí é uma situação assim que quem pretende trabalhar com consultoria e de gestão, né, especial, é o meu caso, tá? Eu faço sempre um alerta. Claro, o nosso saber é muito importante, tudo que a gente aprende, e a nossa vontade como, né, estudiosos do assunto é chegar lá e aplicar o que a gente aprendeu. Eu já sei que deu certo e eu vou fazer. Mas é muito interessante ver o modelo já existente na empresa. E às vezes ele é todo alicerçado em raciocínios lógicos, porém não estruturados dessa forma aqui, né? Tão bonitinho assim, tão formalzinho, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente absorve isso e diz, não, mas os caras já estão fazendo alguma coisa. Então, é mais fácil tu convencer eles a absorver uma nova metodologia, um novo pensar, a partir da experiência deles, tá? Aí eu uso muito o que eles já estão fazendo, tá? Como é que vocês fazem? Até porque às vezes já passou outras consultorias lá, alguma coisa ele absorveu, a empresa absorveu, outras não, mas eles estão fazendo. Empresas, principalmente assim, que já estão há 30, 40 anos no mercado, a gente consegue ver isso aqui relativamente bem estruturado, mas não formal, né? Eles ainda estão naquela fase mais intuitiva, dos genitores da empresa, das gerações que se sucederam, né? E estão tocando, tá? Claro, a empresa não está perfeita, e tanto eles têm consciência disso, que eles nos chamam, vão chamar vocês. E aí a gente tem que agregar algum valor, tá? A melhor forma é agregar valor a partir dos valores que eles já têm. Não deixa de ser uma visão baseada em recursos. Eu tento aproveitar o recurso existente, que é o capital intelectual que foi formado a partir, né, dos anos já de vivência da empresa. Toda empresa tem um capital intelectual acumulado, mesmo com 5, 10 anos, né, mesmo que seja relativamente nova. Então a gente tenta aproveitar isso. Tá? Mas tem que ter o termo de referência, tem que ter a comparação para a gente poder perceber onde eu vou atacar mais aqui, né? Então, essas ferramentas, vocês vão ver, elas ajudam muito em diagnósticos, né? E aí falamos dos objetivos, aqui tem uma vasta explicação sobre os vários tipos de objetivos, né? No caso da Amazon, né? Pessoal, assim, ó, eu faço gosto, né, que vocês façam essas leituras, óbvio, para a gente poder ter esse entendimento. Agora, nos trabalhos que vocês vão apresentar mais ainda, né? Mas vocês vão ver mais eu falando dos cases que eu vivenciei ou que a gente tem conhecimento de empresas mais locais e regionais, tá? Porque eu ainda gosto mais de trabalhar com os pés no chão. Como aqui a universidade é regionalizada, né? A gente atende, até por ser comunitária, toda a região, e a minha atuação também é regionalizada, a gente tem mais presente esses casos aqui, mas em maior ou menor grau eles são análogos aos que a gente está vendo aqui, né? Então, vale a leitura e vale a gente
fazer as menções devidas aí às nossas experiências. Aqui é da cerveja, né? Miller. Aí depois tem as explicações conceituais, conteúdo da estratégia, tá? E aí entram os objetivos de desempenho. Tá? Os vários objetivos, né? O diagrama de novo que repetiu aquele diagrama. Aqui interessante, ó, ele dá numa fábrica de aço, né? Tá? Fábrica de aço, os fatores competitivos, o que né? Aí, claro, vocês vão ver que aqui já leva para alguns indicadores de desempenho, né? A gente tem que ter mensuração, se a gente está alcançando ou não o nosso objetivo de desempenho, e a forma de fazer isso é através de indicadores de desempenho, coisas que vocês provavelmente já estudaram na graduação, ou se não foi o viés do curso que vocês fizeram, mas já viram na empresa de vocês. Tudo tem que ser medido, né? Então, para a gente poder avaliar e gerenciar. O que mais aqui? Aí ele fala, a gente vai aprofundar cada uma dessas áreas de decisão, né? E aí ele fecha com aquele diagrama que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Aqui, a gente transformou isso numa planilha, a gente exercitou e, como eu falei, mais adiante a gente volta com ela para ressaltar outros aspectos. Aqui tem a diferença, algumas áreas de decisão entre uma rede de hotel, bem interessante ver isso aqui, e um fabricante de automóvel. Então, serviço é uma vibe diferente, você sabe, quem trabalha com serviço, e produto, né, um produto de uso popular aí. Né? Então, eles falam das áreas de decisão, quais seriam as perguntas a serem feitas. Tá? Eu sempre digo que uma boa solução, ela começa com uma boa pergunta, com um bom questionamento. Uma das habilidades que a gente tem que desenvolver com o tempo é fazer as perguntas certas. Tá? E aí sim, a literatura, os modelos mentais, os exemplos, eles nos ajudam a fazer a pergunta certa. Então, vocês estão sendo habilitados a, antes de ter a solução, fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Não adianta eu perguntar se a empresa está indo bem ou mal para a recepcionista lá, primeira que me atende, né? Eu tenho que perguntar lá para o cara do financeiro, para o cara, enfim. Então, as perguntas certas para as pessoas certas, e isso vai nos dando um diagnóstico e vai fazendo entender a cultura dominante na empresa, né? E depois, aí sim, tendo as perguntas certas, a gente está habilitado a fazer as respostas certas. É todo um processo, tá? Então, como nós vamos trilhar essas várias áreas de decisão ao longo do curso, temos que ter isso muito presente. Aí ele categoriza alguns tipos de decisão, aquela matriz que eu falei para vocês, ó, geralzona, né? Tá? Então, nas linhas da matriz estão os objetivos de desempenho, e aqui embaixo estão as áreas de decisão que nós vamos trabalhar. Tá? O cruzamento disso aqui, normalmente a pergunta é como atingir esse desempenho. Aqui nascem as perguntas, e aqui a gente simula as respostas, e aqui no meio bota a estratégia. Esse é o funcionamento dessa matriz. Pergunta-se aqui o que dá para melhorar, o quanto, qual é o desafio que nós temos, e responde-se, né, a partir dessas perspectivas, dessas áreas de decisões, e vai fazendo, vai preenchendo os quadrantes. Aí tem esse exemplo aqui, né, para uma empresa da 7-Eleven. 7-Eleven faz... Não é conveniência? Conveniência, isso aí. Conveniência. Tá, ok. Tá? Então, a gente vai preenchendo aqui, alguns vão ficar em branco, né? Algumas coisas a gente não vai ter respostas ou não vai ter prioridades. Né? Então, por exemplo, a questão da velocidade nessa empresa aqui, ó. Tem uma estratégia só, tá? Outras têm 2, 3, aí depende do grau da importância. Tá? Eles querem, né, velocidade para eles é disponibilidade, provavelmente fornecer essas conveniências, disponibilidade de estoque e tudo mais, né? Então, centros de distribuição e sistemas de gerenciamento de estoque fornecem uma rápida reposição do estoque. Eu vou ter que elaborar essa estratégia com a minha rede de suprimentos. Observe, olha como as coisas são conectadas, ó. Tá? O meu cliente quer disponibilidade de produto, ele quer ligar e já pedir, e já ganhar. Tá, como é que eu garanto isso? Uma estratégia de distribuição rápida, mas como é que eu vou conseguir distribuição rápida se eu dependo de um monte de gente, de fornecedores? Bom, aí tu tem, né, que tomar as decisões estratégicas no mundo da rede de suprimentos. Ali, provavelmente, tu vai potencializar esse tipo de estratégia para atender este tipo de objetivo.
Tá? Então tem toda uma lógica também, vale a pena o esforço mental aqui para a gente fazer essas conexões. Claro que daí tem alguns mais críticos, né? Sistema de informações, sistema de informação total, é o que eles chamam lá, né? Para poder fornecer análises de vendas e padrões de suprimento, tudo, para ter essa flexibilidade. E esses padrões teriam que ser fornecidos diariamente, né? Então, aí realmente tu garante que todo dia tu pode estar mudando lá o pedido do cliente ou alguma coisa dessa natureza. Vou ter que investir em tecnologia, ó. Aí muda de área de decisão. E, finalmente, aqui, para a gente fechar, é só a questão do resumo. Mas é bom ver o resuminho sempre também, né? Aí a gente fecha. E as referências. Pessoal, essas referências, assim, muitas vezes vocês vão usar, viu? O pessoal, às vezes, usa muito o Slack, né? E aí usa 2019. Eu digo, pode usar o Slack, mas bota 2020, porque daí vocês estão com a versão mais moderna deles. Não tem problema, né? Ele é um autor consagrado. Mas esses carinhas que ele cita aqui no final também são Mintzberg, né? Ele tem outras obras, né? Enfim, então muitas vezes vocês vão tentar procurar esse, claro, talvez não vão achar essa versão em inglês assim autêntica na nossa biblioteca, vai ter alguma coisa, aí tem que dar uma pesquisada na Amazon lá para ver se acha algo parecido. E aí eu falei para vocês da visão baseada em recursos, né? A importância então de desenvolver recursos escassos, né? Não móveis facilmente, não imitáveis e não substituíveis, né? Então, com isso a gente consegue uma maior longevidade na eficácia da estratégia. Tá? Então, fiz um rápido resumo aqui. Né? E caso alguém ficou devendo alguma coisa na leitura, dá uma recapitulada até em cima do que a gente falou aqui, do que considero mais importante. Ok, pessoal. Bom, agora eu vou passar para vocês o outro assunto, só que eu não vou passar direto agora. Vocês vão ver um vídeo aqui. Já está gravado, está no meu canal, né? Eu tenho um canal lá de estudos de gestão. E aí vocês vão assistir esse vídeo. 27 minutos, pessoal. Então ele vai dar mais ou menos do tempo que nós temos agora lá pelo nosso intervalo, tá? Então é eu dando a aula que eu daria para vocês, tá? Não muda nada. Depois vocês pulem ali, tem anúncio do YouTube, tem um monte de coisa. Ou então liguem lá, quem tem aquele neutralizador de anúncios, melhor ligar, né? Porque quando os vídeos são mais longos, eles botam mais anúncios, tá? Explica a essência e depois do intervalo a gente discute um pouco mais isso aí, né? Eu quero ressaltar alguns pontos desse vídeo que vão nortear também todo o nosso trabalho. Tá? Como eu falei, eu tenho que levar em conta as restrições. Falando numa linguagem bem de administrador, né? Quem já está mais acostumado. Os gargalos. Né? Tudo tem gargalo, pessoal. Todas as operações têm gargalo e eu não consigo fazer efetivamente a melhoria do negócio se eu não estiver atuando no gargalo. Então, cuidado com isso. Tá? Às vezes a gente faz muita perfumaria com as estratégias. Acaba atuando em regiões, em áreas de decisão que não são gargalo. E a ideia é, né, sempre atacar o gargalo. Sempre tem um gargalo mais importante. E se eu não estou atacando esse, não vai adiantar atacar os outros. Tá? Então, essa é a lição. Por isso que eu falei da simplicidade. Tá? Em vez de atacar um monte de coisa, ataca o gargalo. Mas primeiro tem que saber identificar ele. Tá? Então, a gente vai ver esse vídeo. Daqui a 30 minutos a gente volta, tá, pessoal? Tá certo.